Vamos lá, João capítulo 9. Escuta a palavra, por favor. Daqui a pouco eu vou estar com vocês. Eu vou visitar um menino que me pediram para ir orar. Eu louvo a Deus porque eu vou nesses hospitais e toda vez, 15, 20 dias, um mês depois, a resposta está aqui. O próprio enfermo vem aqui testemunhar. O caso desse menino aí, eu dei um abraço nele lá. O médico condenou ele, né? Desenganou. Esse menino não ia falar, não ia ver e não ia andar. Está andando, vendo e falando. E vai melhorar muito mais ainda. E precisa ainda se firmar mais. Não é verdade? Oi, filhinha. Gente, olha o que diz a palavra em João capítulo 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Você já viu cego de nascença enxergar aqui? Quem já viu? Eu já vi. Eu já vi vários. Um tinha 13 anos de idade, nunca tinha visto a luz do dia. Teve um lá no Rio de Janeiro que foi uma coisa tão... Eu fiquei tão arrepiado, assim, eu chorei muito aquele dia. Eu fiquei impactado, porque como ele nunca tinha visto o rosto da mãe, ele não conseguia. A mamãe também não conseguiu. O papai estava, lembra? Foi no sambódromo, não foi, bispo? Sim, A reunião no sambódromo. Aí o menino cego de nascença, ele pegava no rosto da mamãe, olhava para o papai, olhava para mim. Ele até falava, isso aí é diferente. Será que é desse planeta mesmo? É. Mas você viu que eu fiz ela lá, o Valdemir, ó. Então Jesus ia caminhando e viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Bode expiatório, já ouviu falar nisso aí, não? Quem já ouviu falar? É isso que as igrejas querem arrumar, os pregadores, os profetas. Ele profetiza, aí se não der certo, ele põe a culpa na pessoa. É comum hoje. Eu sou muito criticado, porque de vez em quando eu estou pregando e o Espírito Santo manda falar, eu falo. Tem alguém me assistindo, me ouvindo, que está desesperado, está sem fé, venha pela minha fé. Quem já ouviu falar isso? Um dia desse tinha um pregador aí, estava tirando meu couro. Esse negócio do pastor falar, venha pela minha fé, isso não existe não. Ele falando. Então, eu sou pequenininha, filhinha. Eu sou, como é que chama o negócio lá, meu filho? Caipira lá, tabaréu. Ó, agora eu arrumei o negócio de tabaréu. Ó, pode criticar. Mas eu aprendi na Bíblia, eu aprendi com Jesus. Por quê? Porque era comum botar a culpa nas pessoas se alguém nascesse doente ou cego, como aquele jovem nasceu cego, aquele rapaz. Então os discípulos viram um moço cego de nascença pedindo esmola. Aí perguntaram: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Quer dizer, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Normalmente não se procura a solução, se procura um culpado. Quem é o culpado? As pessoas saem atrás do culpado, né? Quem tem culpa do fulano estar doente? Quem tem culpa do fulano estar desempregado? O mundo inteiro é assim. O desempregado põe a culpa no governo. Isso quando não põe a culpa na cidade onde ele mora, ou nos pais, o endividado. Tem muitos casamentos que são destruídos porque a mulher culpa o marido pelos problemas dela, o marido culpa a mulher pelos problemas dele. Filhos culpam os pais, pais culpam os filhos.
O filho, você viu o moço me abraçando ali? Que era drogado? É um tal de botar a culpa. O vizinho fala pro pai assim, pra mãe, ó: você que é culpado, não criou seu filho direito, olha aí, ó. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem é o culpado de ele ter nascido cego? De quem é a culpa? Olha lá. Estes são seus pais. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Jesus, ele estava mentindo? Não, né? Não, claro que não. Jesus não mente. Nunca mentiu. A mentira é do diabo. É criada pelo Satanás. Jesus é a própria verdade. O diabo é o pai da mentira. Jesus estava falando a verdade. Agora, vou fazer uma outra pergunta. É possível que os pais daquele moço tenham pecado em algum momento? O que Jesus quis dizer, nem ele nem os pais, traduzindo, quer dizer o seguinte: ninguém é culpado dele estar assim. Eu também não vejo dificuldade. Jesus quis dizer o seguinte: vocês, homens, olham as dificuldades, eu vejo como oportunidade. Toda vez que você se deparar com uma situação difícil, com uma barreira, com uma muralha, toda vez que um obstáculo crescer à sua frente, não procure um culpado e nem se desespere. Encare como oportunidade de se glorificar o nome do Senhor e mudar a sua história, a sua vida. Foi assim que Jesus encarou. Olha lá que está escrito: quem pecou? Estes os seus pais, para que nascesse cego. Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestassem nele as obras de Deus. Que maravilha. Tem muita gente que não entende a Bíblia, né? E diz que a Bíblia é difícil, que é complicada. Mesmo os mais cultos. Você pode ter 3 faculdades, 10 faculdades, que se Deus não vier revelar a palavra, você não vai entender. Não se aprende na escola, não é carne e sangue que ensina isso aí. Não. Isso aí não é na escola, não. Tem gente que fala: engraçado, ele é um caipira da roça, ele explica a Bíblia, eu entendo. Entende, os intelectuais entendem, os semi-analfabetos entendem. Todo mundo entende. Porque não sou eu, não é o homem. Homem nenhum me ensinou isso. Isso vem direto de Deus. Então, quem é o culpado? Perguntaram para Jesus. Aí Jesus falou: isso aí é para que manifestassem nele as obras de Deus. Traduzindo, Deus permitiu isso para que hoje eu pudesse curá-lo e ele, Deus, fosse glorificado. Quer dizer que Deus fez ele cego para Jesus curá-lo? Não. Deus permitiu a situação. E Jesus, ao invés de olhar como nós olhamos, como o homem olha, quando Jesus, por exemplo, os discípulos viram o cego na beira da estrada pedindo esmola, botaram a mão na cabeça. Eles iam caminhando lá, na estrada, no caminho. Aí os discípulos viram lá o ceguinho pedindo esmola: mas molinha, pelo amor de Deus, eu sou cego, não posso trabalhar. Aí os discípulos: puxa vida, que dor, que pecado, meu Deus. Aí Jesus comemorou quando viu o cego. Presta atenção no significado da palavra. Os discípulos apavorados de Jesus: olha, meu Pai vai ser glorificado agora. Então, Deus não vê como vê o homem. O homem vê dificuldade, Deus vê o quê? Oportunidade. Amém?
A gente vê dificuldade em tudo. Qualquer situação adversa pode se transformar numa grande oportunidade de você glorificar o nome do Senhor. É só você crer. É só você buscar. Não tem nada a ver com religião isso aí. Não. Religião não resolve a vida de ninguém. Jesus nunca questionou assim, ó, eu quero te curar, mas qual é a sua religião? Não, esquece. Deus não tem religião, não. Deus tem o povo dele. Amém? O homem é que inventa esse negócio de religião. É? Deus não criou a religião, ele criou o homem. O homem criou a religião. Aí fica botando barreiras. Forma uma porção de barreira atrapalhando as pessoas. Não que eu não posso ir na sua igreja porque eu tenho a minha religião. Não que a minha religião permite isso, a sua não permite, ou a sua permite isso, a minha não permite. Jesus nunca gostou desse negócio. Eu provo para você. Está lá em João 4. Jesus era judeu. E os judeus e samaritanos não se davam. Portanto, os samaritanos não podiam entrar em Jerusalém. E nem os hebreus podiam entrar, os judeus podiam entrar em Samaria. Jesus tinha um caminho mais curto para percorrer, para chegar no destino dele, mas ele fez questão de dar a volta e passar dentro de Samaria. João capítulo 4. Aí lá ele viu uma mulher tirando água de um poço fundo no deserto lá, se aproximou dela e falou: mulher, dá-me de beber. A mulher quase que arrancou os cabelos. Olha lá. Ela ficou assustada, falou: como pode, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha lá. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Olha lá, não se dão com os judeus. O senhor não pode falar comigo, o senhor é judeu. Ela percebeu logo, por causa da barba, o jeito, o cabelo. Falou: o senhor é judeu, você não pode falar comigo. Aí Jesus falou: se você soubesse quem é que te diz dá-me de beber, você é quem pediria e eu te daria água viva. Você não sabe com quem você está falando, mulher. Você não sabe quem é que está te pedindo água. Se você soubesse, você que estaria pedindo. E aquela mulher estava tão triste. Ela era infeliz, ela não tinha sorte no amor, não. Ela já estava no 6º casamento dela, uma jovem mulher, já no 6º marido, 6º homem. E nada dava certo para ela. Foi Jesus que falou isso aí, ó. Jesus falou: chama o seu marido, mulher. Ela falou que Jesus explicou para ela, né? Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela ficou questionando: o poço é fundo, você não tem que tirar água. Jesus viu que ela não entendia quando ele falava da água viva, falou: chama o teu marido. Ela falou: não tenho marido não. Aí Jesus disse assim: isso disseste com verdade, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu não, você tomou de alguém, de uma outra mulher. Ela falou: meu Deus, ele sabe a minha vida, ele é profeta. Correu na cidade e falou: eu achei aquele de quem os profetas falavam. E ela aceitou Jesus na vida dela. Olha lá. E ela era de outra religião, mas ela aceitou Jesus, e a cidade de Samaria, muitos aceitaram e creram nele. Primeiro ela achou que não podia falar, porque era religião. Esquece religião. Isso nunca ajudou e nunca vai ajudar. Mas o Deus da Bíblia, o Deus dos céus, esse é o Deus que ajuda, que restaura, que salva. Jesus Cristo. Amém? O mesmo amor que eu tenho pelos evangélicos, eu tenho pelos católicos, espíritas, muçulmanos, budistas. Eu prego a palavra para homens, não é para essa ou aquela religião, esse ou aquele religioso. E o Deus a quem eu sirvo ama a todos, independentemente da religião. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Olha lá. Está rápido hoje, hein, rapaz?
Que bênção. Eu ia esperar até o final para elogiar, mas... Rapaz! Tem que esperar, né? Olha lá. Deus deseja lá, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó. Deus deseja que quem seja salvo, o povo da igreja mundial. Não, todos os homens, todos. Católico, evangélico, espírita, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade não é o Valdemiro nem a Igreja Mundial do Poder de Deus. A verdade chama-se Jesus Cristo. Essa é a verdade. A verdade é Ele. E aí, voltando lá. Senhor, quem é culpado? Os discípulos queriam saber. Aí Jesus falou, ninguém. Foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes se conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é esse aquele que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não é ele não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Ah lá, os fariseus interrogam o cego. Aí começaram os fariseus bombardeando, ó. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegaram a ver? O que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Se referindo a quem? A Jesus. Olha o que os fariseus diziam, ó, esse homem não é de Deus. Você sabe por quê, né? Porque curou no sábado. E no sábado não podiam trabalhar. Porque não guarda o sábado, olha lá, ó. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Você já deve ter ouvido por aí, diante de tudo que a gente mostra, e o bombardeio que fazem contra a obra de Deus. Hoje eu vi lá a menininha curada de leucemia, com exame antes e depois, a mamãe e a vovó chorando, que estava desenganada. E eu falei de manhã, você deve ter visto em casa, seria bom que essas televisões que mostram tanta imundícia, tanta porcaria, desculpa a expressão, mostrasse a obra que Deus faz, que Deus fez na vida de um bebê, que tinha leucemia, que estava desenganado, mostrasse esse menino aqui, ó, vai lá entrevistar junto à médica, que falou que ele nunca mais ia falar, não ia andar, não ia ver, mas não. Eles ficam esperando alguma falha, algum erro, algum sacerdote cair em adultério ou algum outro tipo de pecado para jogar na mídia e falar, olha o que é a igreja, como se a igreja tivesse alguma coisa a ver com isso. É isso mesmo. Eles ficam torcendo por alguma desgraça para ver se escandaliza o evangelho, a palavra. Então,
Eles não mostram, eles não têm intenção de glorificar a Deus. Um dia eles vão pagar o preço por isso. Mas aí, ficaram interrogando o cego. E o cego era de nascença. Os próprios fariseus, que eram os religiosos, eles eram religiosos aqueles ali. Por isso que eu falo com você que eu não prego religião. Eles eram religiosos. Tanto eram religiosos que seguiam a tradição de Moisés e falaram: esse homem não é de Deus, esse Jesus, porque ele não guarda o sábado. Esse não guardar o sábado que eles estavam dizendo era o fato de Jesus ter curado o cego. Como se fosse crime curar um cego. Alguém tem poder para curar cego? Cego de nascença? Então o que os fariseus deveriam pensar? Quem mandou guardar o sábado foi Deus. E quem curou o cego foi Deus. Deus pode mandar fazer e desfazer a hora que Ele quiser. Agora, ainda que não fossem inteligentes, deveriam pensar. Você vai ver daqui a pouco o que o cego falou. E alguns deles mesmo questionaram: peraí, pode um pecador fazer tamanhos sinais? Não questionou? Então, ao invés de criticar e dizer não é de Deus porque não guarda o sábado, deveriam pensar antes se existe algum homem na terra com poder para fazer um cego de nascença enxergar. E se por acaso alguém fizer isso, tem que glorificar Deus e dizer: Deus está na vida dele, porque ninguém pode fazer isso. Foi isso que o Nicodemos falou. Foi isso que o Nicodemos, um grande político da época, uma grande autoridade política, um príncipe. Esse senhor é aquele da foto lá da mão, não? Parece com ele. Esse senhor é meio japonês aí? Eu vi na televisão. Ele não é aquele da mão, não, né? Vocês viram? Quem viu na televisão um homem com a mão toda comida? Parece com ele, né? Então, eu fico pensando o seguinte: veja lá em João 3. Uma autoridade política, um príncipe, né? Aí é o 3 já, meu filho. Você está pulando versículo nenhum não, tá? É para pular nenhum versículo não. Senão ninguém vai saber quem é o Nicodemos. Fui elogiar você, tá vendo? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele era o que? Um dos principais, não é isso? Uma grande autoridade política, ó. Ele foi de noite. Por que ele foi de noite? O que a Bíblia fala de noite? É uma observação, porque ele tinha vergonha. Tem gente que está hoje aqui no nosso meio que tem vergonha de aparecer na televisão e a amiga fala: peraí, eu vi você lá na... Eu lembrei, já aconteceu isso, já. Eu até lembrei de um pastor, de um casal. O pastor de uma igreja viu as 2 ovelhas dele, um casal aqui na igreja, na reunião, na mundial. Falou: vem cá, eu vi você lá na igreja do Valdemir. Ele começou a falar um monte de besteira. Aí o homem falou: o que você vai fazer? Ele falou: fui lá buscar minha bênção. Estou com o senhor aqui há tanto tempo, né? Fui lá buscar um milagre. E já recebi já. Que não foi a primeira vez, a primeira vez que ele viu. Aí o pastor foi falando, falou: vem cá, pastor. Por que você estava assistindo ele? Porque para ver tem que assistir, certo? Aí o pastor não ia mudando de canal. Ele falou: a câmera não fica fixa na gente também. Como é que você... O pastor fica assistindo, vai falar besteira, ó. Não faltava essa. Aí o Nicodemos foi de noite porque não queria que ninguém visse. Tem gente que fica aqui, mas fica meio amoitado, sabe? E fica preocupado. Quando a câmera vai passando assim, a pessoa: ó. E participa da reunião, só que tem vergonha. Como se tivesse razão para isso. Quem tem que se vergonhar de nós é Deus, não nós nos vergonhamos dele.
Aí o sujeito está lá no meio do povo, ó. Está orando, participar. Aí a câmera pega ele e está lá. Remova minha pedra. Me chama pelo nome. A câmera pega. Muda a minha história. É brincadeira. Não aprende. Eu dou satisfações a Deus. Eu prego a palavra, a verdade. Prego e mostro os frutos. Quem quiser acreditar, quem não quiser não pode fazer nada. Mas a verdade está aí. Eu quero ver alguém mostrar mais frutos do que eu tenho mostrado aqui. Quero ver. É o surdo que ouve. É o cego que vê. É o leproso que é curado. É o menino que estava condenado à morte, não andar, não falar. Enfim. Então, os fariseus interrogaram o cego. Alguns estavam divididos já. Peraí, em dúvida, né? Peraí, mas como é que ele pode fazer isso então? Fazer um cego ver se ele não for de Deus? O diabo pode fazer isso? O que o diabo faz? O que ele vê? Qual é o papel do diabo na terra? Qual é o trabalho dele? Você quer que eu mostre? Está em João 10, mostra lá. Eu mostrei hoje já. Nunca, demais, ó. O diabo é o ladrão que Jesus chama. Ele diz assim, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus falou. O ladrão é o diabo. Para que ele veio? Matar. Na ordem. Roubar, matar. Mas tem uma palavra ali que diz somente, ó. Somente quer dizer que a única coisa que ele sabe fazer é roubar, matar e destruir, mais nada. Quem abre os olhos do cego chama-se Jesus Cristo. Amém? E aí, eles chamaram o cego e cobravam do cego. Quem te curou? O cego falou, não sei não. Eu sei que é um tal de Jesus, eu não vi ele não. Quando ele mandou ele lá lavar, eu voltei, ele já tinha ido embora. E uns falaram, mas não pode ser ele, não é esse não que pediu esmola não. Continua lá, mostra lá. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Perdão, interrogação, visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Aí já é a resposta do cego, ó. Eu digo que é profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. Aí perguntaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Os pais ficaram com medo, né? Falaram, ele é maior de idade, ele pode responder. Já era um rapaz. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Por isso que tem gente que esconde. É porque está com medo do vizinho, do colega, da amiga. Aí chega lá, a amiga fala, você era para ir com a resposta na ponta da língua já, né? A amiga, fulano, você virou crente? Eu não, por quê? Eu vi você lá na igreja do Valdemiro. Você viu que eu estava assistindo ele? Você virou crente também? Ela fala, não, eu queria saber as horas, mas ele não falava. É só para mostrar meu relógio novo que eu ganhei, rapaz. Aí, então, o sujeito tenta esconder, rapaz, no meio da igreja. E sabe que está fazendo besteira. Porque você tem mais é que mostrar o Jesus vivo que tem na sua vida. Que maravilhoso. E aí, interrogaram, mostra lá embaixo. Continuaram pressionando, ó. Os pais tinham medo. Tinha medo de ser expulso da sinagoga. Continua na frente, meu filho, por favor. Vai embora. Isso, continua, vai embora, vai em frente. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o.
Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus, os religiosos, eles constataram que se tratava do mendigo mesmo, do cego de nascença. E aí chamaram o cego e falaram assim: dai glória a Deus. Quer dizer, agradeça a Deus que você está curado, porque o homem que te curou é pecador, o Jesus. Olha lá, ó. Olha o que ele respondeu. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu gosto disso. Isso tem até música. Uma coisa eu sei, e nesta eu creio, eu era cego, mas agora eu vejo. Quem conhece a música? Uma coisa eu sei, e nesta eu creio, eu era cego, mas agora eu vejo. O pior dos cegos é todo aquele que tendo as vistas não pode ver. O pior dos cegos é todo aquele que tendo as vistas não pode ver. Isso era menino, essa música. Menino assim, né? Um pouco mais menino. E agora já com 48, já não sou tão menino assim. Mas continuo menino. Então, o cego deu uma resposta na lata dos fariseus. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora? Assim como os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou, esse ou seus pais? Jesus falou: não interessa, eu vou curar, eu vou glorificar meu pai. Da mesma forma o cego respondeu: não interessa se ele era pecador, não, mas ele mudou a minha história, porque agora eu vejo. Teve um rapaz, engraçado, a mamãe que lutava tanto por aí para tirar o filho das drogas. Filho com 28 anos já, o filho chegou de madrugada drogado, começou a me assistir. Aí falou: mãe, a senhora tem ido a muitas igrejas aí orando por mim, eu agora decidi, eu vou na igreja. A mãe falou: que maravilha. Ela própria contou isso aí depois. Que maravilha. Que igreja você vai? Você vai com a mamãe? Ele falou: não, eu vou lá na igreja daquele negão lá, ó. Falou assim mesmo, drogado. Aí ela falou: qual? Ela botou lá e falou: não, esse é muito chato, você enjoar demais, já vi isso. Isso é brabo, isso é cada bronca lá na igreja. Só assistiu, já assisti já, mas não gostei dele não. Orelhudo e o rapaz drogado, ó. E ela foi, ó. Ele falou: mãe, leva a mão não, mas eu vou lá. E veio lá na nossa sede. A mãe ficou observando ele. 30 dias o rapaz não saiu de casa para se drogar. Começou a trabalhar. E ela chegou para ele: ei filho, está usando mais? Ele falou: não mãe, tomei nojo. Nem fala em droga comigo mais. Aí a mamãe começou a chorar e veio me dar um abraço. Foi bem pedir perdão. Mas é orelhuda. Por quê? E ele falou para ela: mãe, ela só veio porque ele deu testemunho para ela. Ele falou: não uso mais droga. Mas ele não é enjoado. Ele falou: mãe, a senhora tem uma certa razão. Ele dá cada lapada lá na igreja. Mas a mim não interessa. O que interessa é que eu estou liberto e não quero mais drogas. Não interessa. Que maravilha. Então, eu me lembrei porque o cego falou: quero lá saber se ele é pecador ou não. Eu não sei, eu só sei que eu não sou mais cego, pronto. E de nascença ainda. Só faltava essa, alguém abre a vista
Abre os olhos do cego de nascença, você vai questionar se o sujeito é pecador. Não, botou ele para enxergar, não interessa. Amém? Mas olha que ele respondeu, mostra lá. Não está completo não, mostra lá. Eu já li isso daí já. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Eles respondeu, já vou-lo disse e não atendeste, quer dizer, não creste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha, estes sabemos que Deus não atende a pecadores. Todos nós aqui somos pecadores. Por isso que muita gente diz que não entende a Bíblia. Peraí, apóstolo, a Bíblia diz que todo mundo é pecador. E agora diz que Deus não atende a pecadores. E Deus já atendeu a nós, ao Senhor. O Senhor é pecador? Eu sou. Então me explica isso. Tem dois tipos de pecadores. Todos são pecadores. Mas existe aquele pecador que peca conscientemente, premeditadamente. Existe aquele pecador que sabe que aquilo é pecado, que aquilo é errado e vai e pratica. Esse não atende. Mas o pecador, por ser homem, ninguém vai deixar de ser pecador só quando entrar na glória com Deus. Nesse mundo, pecamos, erramos, falhamos. Mas quando temos senso de justiça, buscamos trilhar caminhos retos, andar na presença do Senhor, somos chamados de santos por Ele. Amém, gente? Santos quer dizer separado. Então há o pecador que faz sabendo que é errado, e há o pecador que erra porque é homem, porque peca, porque é carne. Esse Deus não atende a pecador. Deus não atende aquele que peca premeditadamente, que maquina o mal, que projeta o pecado. Mas é o pecador que se arrepende, que se humilha diante de Deus, que reconhece a sua insignificância, a esse ele atende. Amém? Ele próprio disse em Lucas, no capítulo 19, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Traduzindo, os justos não precisam de Deus, e sim os pecadores. Ele falou em relação a Zaqueu. Falou ou não falou? Então você entende a palavra? Não olha para o problema que está na sua vida, no seu caminho, como obstáculo, como fim, mas olha como oportunidade de você glorificar o nome do Senhor, porque a sua história vai mudar. Não questiona Deus, e nem atribua a Ele alguma falha, mas glorifique a Ele pelas obras que Ele tem realizado na vida de todos. Os fariseus, ao invés de glorificarem a Deus, a Jesus, dê glória a Deus, porque esse aí é pecador. É o próprio Deus que eu estava chamando de pecador, Jesus Cristo, o representante legítimo do Pai. Amém? Que nunca pecou. Nós somos pecadores, mas nós temos senso de justiça. É a história da águia, né? Você conhece uma águia? Quem conhece? Quem já viu uma águia? Mergulha uma águia na lama,
ela vira um porco, não é isso? Vira porco? Não, ela continua águia, só lavar. É. Então, o crente, o justo, se porventura vier a pecar, está lá em 1 João capítulo 2, se não me engano. Temos um advogado justo diante do Pai que intercede por nós e que nos absolve. Amém? Olha lá. Ele recomenda para não pecar, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, olha agora de novo, ó, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mais uma vez a religião foi para o espaço. Jesus morreu pelo mundo inteiro, não foi por essa ou aquela religião. Amém? Quem entendeu a palavra? Agora chega, né? Chega. Seu nome é Genildo? A Genilson. E o seu? Meu Genildo. O Genilson é meu irmão lá. Ah, é? É. Então você é chará do Genildinho aqui, ó. Genilson. É Genilcinho ou Genildinho? Genilson. Vamos orar? Eu fiquei curioso, estou olhando meu presente aqui. Vamos orar. Fica de pé. Quem quer entregar a vida ao Senhor? Entregar os seus caminhos. Esquece esse negócio de profeta, nome de igreja, placa de igreja. Entrega os seus caminhos ao Senhor. É. Eu só queria antes disso consagrar aqui 2 casais. Um estava na África e vai voltar para a África, que é o pastor Nilson e a esposa, que serão consagrados. O outro é o pastor que está nas Filipinas, é o pastor Salomão, a quem eu chamo de Sansão, que está nas Filipinas, que serão consagrados. Ele está lá nas Filipinas. Sabe qual é a língua que ele fala? Tagalo. É, Tagalo. É o nome, é a língua lá das Filipinas, Tagalo. Cada língua, hein? Lá na minha terra, lá em Cineiro, na roça, se falar Tagalo. Galo é aquele frango grandão que a gente comia com macarrão lá. Tagalo. E pastor Nilson, que está na África, estava na África e veio, vai voltar para a África. Deus achou que eles deveriam e devem ser consagrados, receber uma unção maior e servir a Ele. Certamente receberão uma unção maior na consagração, embora isso não dê a garantia de que não possam falhar amanhã, ou cair, ou pecar e perder a unção. Eu sempre falo isso, você percebeu? Homem é homem. A unção lhes garante o poder de Deus para pregar o Evangelho e abençoar milhões, mas não garante que vão estar sempre na presença de Deus, porque isso que vai garantir a vossa integridade, fidelidade, retidão, temor a Deus. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. A suma é, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é dever de todo homem. Olha lá. De tudo que se tem ouvido, a suma é, Eclesiastes 12, 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Dever é obrigação, guardar os mandamentos, temer a Deus. Isso depende da vossa vida, a alma, a salvação. Também. Bispo, apóstolo, pastor, sacerdote, de espécie alguma está garantido no céu. Ninguém está garantido. O que me garante no céu
É a minha fidelidade, a minha integridade, a minha retidão, o meu temor a Deus. O fato de ter um título não garante. E na vida de ninguém. A carteirinha que você recebe da igreja não garante também não. Religião, carimbo, nada disso. O que garante é a fidelidade a Deus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia diz que se alguém deseja ser bispo, deseja uma boa coisa. Mas tem que ser fiel. Tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro, tem que ser marido de uma só mulher. Olha lá o que diz a palavra. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Ô irmãozinho, o elogio já foi para o espaço há muito tempo, hein? Esposo de uma só mulher, temente, sóbrio. Sóbrio. Tá vendo? Ó? Hospitaleiro, apto para ensinar. Quer dizer, não pode ser neófito, inexperiente, né? Não dado ao vinho, não violento, porém cordado. Inimigo de contendas, de fofoca, não avarento, pode ser apegado às coisas, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos, sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Neófito quer dizer inexperiente. Quer dizer, tem que saber ensinar, tem que ter condições de ensinar. Assim tem que ser o bispo, a mulher do bispo, né? Nem ficar olhando a vida dos outros, a casa dos outros. Olha lá o fulano, eu fui lá na casa da comadre, da colega. Você precisa de ver o jogo de sala que ela tem, a mulher do bispo. Vou voltar para essa. Cuide da sua vida. Se mete com a vida dos outros, não. Assim tem que ser. Seja fiel. Amém? Deus vê todas as coisas. Ele viu que vocês devem ser ungidos e apontou vocês. Amanhã, se vocês não guardarem o que Deus está dando, já não é um problema meu, não é verdade? Ajoelhem-se, por favor, e o povo me ajude, estenda as mãos para cá. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu apresento os seus filhos, seus servos, e os consagro, para que sejam ungidos diante do Senhor e do seu povo. Dê forças, Pai. Dê sabedoria e responsabilidade, que possam crescer mais e mais na tua presença, no teu ministério. Eu os consagro bispos desse ministério. E agradeço a meu Deus pela oportunidade, pela vida de vocês, pelo ministério de vocês. Receba a unção da mesma que Deus me deu. E que possam operar maravilhas para a glória do Senhor e mudar a vida de muita gente. Eu os declaro bispos com esta autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Toda a igreja entrega a sua vida, os seus caminhos. Adore o Senhor agora. Diga: bendito é o nome do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Deus. Adore o Senhor. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar a ti a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar.
chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fado consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e pra sempre fiel. Pra falar assim, a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante de mim. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fado consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Posso descansar no meu coração, minha audiência nele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Nossa, entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e pra sempre fiel. Advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Minha audiência ele já marcou. Justo pra sempre fiel. Nosso Deus e nosso Pai, fortaleça os corações, Pai, e abençoa o teu povo. Faz o teu povo verdadeiramente feliz. Escreva esses nomes no livro da vida. Salva esta gente, Pai. Faz com que sejam bem-sucedidos em tudo que realizarem. Tira das drogas, do crime, da imundícia. Dê a eles o teu Santo Espírito. E onde quer que forem, vão te glorificar dizendo: o Senhor mudou a minha história. Como o cego de nascença fazia. Ele dizia: eu sei que era cego e agora vejo. Isso ninguém pode tirar de mim. Esse povo vai poder dizer: eu sei que Ele mudou a minha vida. Abraça os teus filhos, Senhor, e fortaleça, faça-os verdadeiramente felizes.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor.